Bom dia, são 9h39. Está começando o Manhã CMJ, seu programa diário na rádio e na TV Câmara. Muita informação e serviço para você pelo site da Câmara, pelo nosso canal no YouTube e pelas redes sociais. Participe do nosso programa, mande seu recado por qualquer uma das nossas plataformas. Se tiver alguma reclamação ou solicitação, passa pra gente que sua mensagem chegará aos vereadores. Em caso de denúncia, você pode utilizar nossa ouvidoria. É só clicar na capa do nosso site, o www.jataí.gov.leg.br. Você também pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é o 64 99279 1371. 99279 1371. Além das notícias desta manhã e da Câmara, hoje teremos o boletim de tecnologia e informática e o resumo esportivo. O Manhã CMJ tem reportagem e produção de Paulo Sérgio PC, Thaleson Novaes, Sostarian Fernandes. Na técnica e comandando os transmissores, Jorge Assis. Edição e apresentação, Francisco Cabral. Hoje é quinta-feira, dia 3 de março de 2022. O Dia do Corpo de Intendentes da Marinha e o Dia Mundial da Vida Selvagem. E o 3 de março na história de Jataí, vamos conferir o que descobriu sobre a data o escritor Dorival Carvalho Melo, titular do site porõesdopassado.com.br. 3 de março de 1947, Dorival escreveu: até a metade do século passado, a Prefeitura de Jataí era contribuinte do Estado. 13% dos encargos municipais recebidos era entregue à coletoria estadual local. Esse recolhimento, que deveria ser feito mensalmente, às vezes não acontecia e a dívida se acumulava. Nessa época, 1947, o prefeito era Lafayette Teixeira. São 9h41. Vamos agora às principais notícias desta manhã, Giorgio. O 8º dia da invasão da Rússia à Ucrânia começou com uma nova onda de ataques, atingindo áreas civis pelo país. O foco de atenção está no sul ucraniano. Após os russos tomarem a cidade de Kherson ontem, as cidades portuárias de Mariupol e Odessa são alvo de avanços das forças do país presidido por Vladimir Putin. Na região de Kiev, a capital ucraniana, há relatos de destruição e revide a avanços russos. Para hoje, há a expectativa de uma nova rodada de negociações a respeito do conflito. A Ucrânia descarta uma rendição e exige um cessar-fogo, assim como a retirada das forças invasoras de seu território. A Rússia exige o reconhecimento da Crimeia como território russo, assim como a desmilitarização do Estado ucraniano. E os preços do petróleo seguem em disparada nesta quinta-feira, com a guerra na Ucrânia elevando os temores de desabastecimento e agravando os riscos de uma alta da inflação global. O petróleo Brent atingiu $117,27 por barril, acumulando alta de quase 20% na semana, enquanto o petróleo dos Estados Unidos chegou a $113,92, destaca a agência Reuters. Perto das 6h30, o barril do tipo Brent, que é a referência global, subia 2,92%, cotado a $116,23, enquanto que o WTI tinha alta de 2,91% a $113,82 o barril, após ter atingido na véspera o nível mais alto desde 2011. E esse conflito se reflete na economia estadual. No final dessa edição, a gente vai falar sobre os reflexos do conflito na Ucrânia na economia goiana. O estado de Goiás já acumula gastos na ordem de R$2 bilhões para o combate à pandemia da Covid-19, somando os custos de março de 2020 até o dia 7 de fevereiro deste ano,
de acordo com um relatório estratégico do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o TCE. O segundo volume do Boletim Estratégico dos Gastos relacionados ao enfrentamento da Covid-19 em Goiás apontam que foram feitas 225 contratações, que somam 2,29 bilhões. Destes acordos, 1,9 bilhão já foi pago pela administração estadual. Ao todo, 90,87% dos custos foram para os serviços de gestão das unidades hospitalares, que custam R$ 2.089.240,90. As informações são do jornal O Popular de hoje. São 9h45. Vamos agora às notícias da Câmara. O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal a recuperação da estrada pela qual os veículos realizam a subida da Serra da Fazenda Aroeira. A via encontra-se bastante danificada, o que foi agravado pelo período chuvoso. O benefício, segundo o vereador, é altamente necessário para que os produtores possam ter um pouco mais de conforto e tranquilidade para transitar. Além do mais, a recuperação dessa via irá trazer grandes benefícios para a região e proporcionar desenvolvimento do agronegócio. O vereador Vicente Mantelli requereu a adesão da Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Jataí, a Cotaja, ao programa Roda Bem Caminhoneiro, que visa fortalecer o cooperativismo e baratear os custos para os transportadores autônomos do país. O programa inclui 100 kits básicos de infraestrutura que são instalados ao longo do projeto, numa duração total de 18 meses. Esses kits são compostos por um tanque de combustível de 15 mil litros de óleo diesel com bomba e outros acessórios, um container equipado com depósito, escritório, computador e internet com acesso a um pregão eletrônico para compra de insumos em grande escala e, com isso, reduzir o custo dos cooperados. A vereadora Marina Silveira sugeriu ao Executivo a instituição nas escolas públicas municipais do programa Vacina na Escola, visando imunizar os estudantes contra a Covid-19 e o retorno às aulas em sua capacidade máxima e com segurança para todos. Receberiam a vacina as crianças que ainda não foram imunizadas por diversas razões, dentre elas a mais comum, que é a falta de oportunidade e condições dos pais de levarem suas crianças por conta do trabalho, disse ela. O vereador Abimael Silva reivindicou a construção de calçadas nos dois lados da Avenida Vovô Daniel, no setor Sebastião Herculano. Trata-se de uma via de significativa importância para aquela região, pois dá acesso aos bairros Sebastião Herculano 1 e 2, explicou o parlamentar. Tal solicitação visa minimizar problemas descritos pelos moradores da região, visto que diversos residentes do bairro necessitam das calçadas para transitarem, pois a via é estreita e pedestres correm constantes riscos de serem atropelados por dividirem a pista com carros, motociclistas e ciclistas. Agora já são 9h48, Jorge. Então a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco volta com o boletim Resumo Esportivo, sob o comando do Paulo Sérgio PC. Você já deve ter visto um vídeo em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, está na Câmara dos Deputados e conversa com alguns parlamentares, entre eles o deputado federal Jonathan de Jesus. O vídeo é este aqui. Vamos ao que ocorreu. Um dia antes dessa gravação, o ministro Barroso recebeu um grupo de parlamentares no TSE. O senador pelo estado de Roraima, Messias de Jesus, e o filho dele, o deputado federal Jonathan de Jesus, estavam.
Na ocasião, o senador disse ao ministro que ganhou por 2 vezes eleições em Roraima, mas que as eleições lhe foram tomadas. O senador esclareceu que era dessa forma que a eleição ocorria no tempo da cédula, quando ainda não existia a urna eletrônica. Messias de Jesus disse ainda que com a implantação do voto eletrônico não se pôde fraudar a eleição e assim, finalmente, ele conseguiu a vaga. No dia seguinte a essa conversa, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, foi à Câmara dos Deputados e narrou a outros parlamentares a história que tinha ouvido do senador Messias. Durante o diálogo, ele usou a seguinte frase: eleição em Roraima não se ganha, se toma, mas fazendo referência à história que tinha ouvido do senador Messias. No vídeo, a fala do ministro aparece fora de contexto, mais uma desinformação. Inclusive, logo depois da divulgação das imagens, o deputado federal Jonathan de Jesus telefonou para o ministro e fez questão de esclarecer a situação também pela internet. Olha só. A fala, claro, além de editada, foi retirada de contexto para atacar o presidente do TSE e a mim. Seguimos firmes, pois a verdade sempre prevalece. Então vamos combinar assim? Ficou com dúvida sobre alguma mensagem que você recebeu relacionada a eleições? É só verificar no site do TSE ou na página Fato ou Boato. Lá você encontra outras notícias falsas que circulam por aí e que já foram desmentidas. Todas as verificações confirmam que há 25 anos a urna eletrônica brasileira garante eleições limpas, livres e seguras. Nós estamos aqui no cruzamento da Rua Minas Gerais com a Rua Santos Dumont. A Rua Minas Gerais, ela é preferencial. Nós estamos próximo a uma faixa de pedestre, lembrando que nós temos que nos atentar para a faixa de pedestre, temos até a sinalização ali na cor azul, depois a faixa de retenção, para dar uma maior segurança ao pedestre. Vocês podem verificar que está diferenciado aqui as cores da sinalização. A cor vermelha, nas setas aqui, siga ou vire à direita. A cor vermelha é para dar ênfase ao cruzamento e para que o condutor se atente na necessidade de parar. Aqui, por exemplo, nós estamos próximo à faixa de pedestre, onde o condutor, mesmo sendo essa via preferencial, ele tem que parar por conta da faixa de pedestre. Então, a Rua Minas Gerais, ela é preferencial. A Santos Dumont tem pare dos dois lados. Precisamos nos atentar para esses pare para evitar acidentes nesse percurso aqui. Elas vão ser colocadas em toda a cidade. Inclusive, a questão das placas verticais também serão mudadas. E nós vamos estar falando com todos vocês sempre dessa questão de mudanças aí no nosso trânsito em Jataí. A você, internauta, o nosso bom dia, está entrando no ar o nosso resumo esportivo após aí, o feriado de carnaval, já iniciando o mês de março. Nós estamos aqui com muita alegria para levar até você informações esportivas. Quem está ao meu lado, ele, Francisco Cabral. Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao resumo esportivo. Muito obrigado, PC. É um prazer estar de volta aqui ao resumo esportivo hoje com o nosso Sostelian Fernandes El Soneca. Muito bom dia para você, Francisco, para você, PC, e você, internauta, e vamos que vamos, né? Bola não para de rolar no mundo. Exatamente. E o Sostelian Fernandes, Francisco, que esteve aí acompanhando, o Campeonato Goiano, a rodada de número 9, Nós temos aí a próxima rodada para finalizar essa primeira fase do Campeonato Goiano. E o Sostelian, que inclusive narrou o jogo. Estava em loco e narrando. Exatamente. E vai trazer maiores detalhes dessa partida aí da Jataiense. Nós começamos aí na quinta-feira, dia 24, o Atlético Goianiense e o Iporá ficaram no 1-1, Foi um grande resultado aqui para o Iporá, e o Iporá que está aí também com a pontuação boa, mas pode somente ficar dentro da classificação e não aí
ir para o rebaixamento. Foi uma grande arrancada aí do time do Iporá. Nós tivemos também o Anápolis, né, que enfrentou o Goiás jogando em casa. O Goiás venceu mais uma por 1-0. O Morrinhos ficou no 0-0 com o Goianésia. O Grêmio Anápolis 0-0 com a Jataiense. Tivemos 2-0 para a Aparecidense, que jogou contra o Goiatuba. O Vila Nova empatou com o Craque de Catalão em 1-1. Sosteliano, jogo da Raposa. A gente ouvia você lá com muita emoção, né, com os lances que aconteciam em campo, da sua narração. E o time da Raposa, infelizmente, não conseguiu fazer o gol, apesar de ter tido várias chances. Mas primeiramente vamos falar que a Jataiense jogou contra o Grêmio de Anápolis e o Ato, né? O seu Anderson, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não sei o que estava acontecendo, porque toda a foto que acontecia com a Jataiense ele dava lateral, né? Em vez de cobrar a falta, ele não, lateral. Chegou perto da lateral, o jogador sofreu uma falta, ele falava que era lateral, não falta. E a Jataiense mudou taticamente o time. O técnico Zé Humberto, o Santana era reserva, começou como titular na frente, no ataque, né? Com o Romeu e Bartel jogou muito também, destacou bem o jogo. Mas a Jataiense faltou pontaria também, né? Teve alguns erros grotescos lá no final do jogo, aos 50 minutos do segundo tempo, acho que vocês acompanham isso aí também, né? Mas não adiantou, cara. O pessoal não chorou na hora certa, foi chorar depois que passou. Como diz o menino, só chora. Quem chora depois que apanha não adianta. Tem que chorar na hora que você está apanhando, brigar. Chamar a arbitragem, chamar a comissão da federação. Está acontecendo isso e isso no decorrer do jogo. E reclamar o que tá de errado em campo, né? Agora a gente está vendo que até a imprensa da capital começou a ver que a Jataiense estava sendo prejudicada sobre a arbitragem, né? Não pode, foi uma falha muito grotesca. Eu acho que o Francisco também acompanhou o último lance, aquele impedimento que não aconteceu, né? Embora não tenha visto o replay na hora, mas me pareceu claramente que a Jataiense tinha condições legais naquele lance e foi prejudicada. Mas é um jogo que mostrou... Não, mas aí, fora aí, Sosteliano, como não existe o VAR aqui no Campeonato Goiano, seria isso. Se houvesse isso aí, poderia até ter voltado o lance, avisado o árbitro para que, né, pudesse corrigir esse erro. Mas aí tá sendo muito fora do comum. Tem alguns erros que você pode até deixar, mas está tendo muitos erros em cima da arbitragem, em cima da Jataiense. Aqui contra o Anápolis, exatamente. A falta que não foi falta, de onde surgiu o gol do Anápolis, não foi falta, né? Lá em Goiânia, querendo ou não, o Jataiense no primeiro turno que enfrentou o Goiás, lá jogou muito bem, mas teve um pouquinho da ajuda da arbitragem para o Goiás. Então isso tem que ser mudado. Eu acho que eles têm que parar de querer que o campeonato seja só em torno ali da capital, né? Não é assim. O campeonato é para ser disputado entre os times. O juiz, time, ninguém tem que escolher, o melhor é que vença, né, Francisco? Isso. E o VAR, uma das vantagens do VAR, são várias vantagens, mas uma delas é neutralizar as arbitragens caseiras, porque a gente fez muito arbitragem caseira, e foi uma arbitragem caseira lá em Anápolis no último jogo da Raposa, e o VAR serve para neutralizar esse tipo de arbitragem, né, ao chamar o juiz para rever os lances. Mas o que eu ia dizendo é que, apesar desses erros de arbitragem, pelo que a gente viu no campo, a Jataiense mostrou uma evolução já, né? Teve mais 5 dias aí para o técnico Zé Humberto treinar a equipe. E em relação ao jogo com o Goiás, a Jataiense mostrou uma evolução. Você não acha mesmo, Sandro, você que esteve lá no campo? O Ivamar voltou, né? O Ivamar estava no DM, voltou. Joga muito esse Ivamar, hein? Foi muito marcado por 2 jogadores. O Ivamar joga muito. Ele colocou o Santana como titular na frente, no ataque, né? Ele mexeu no time, né? Então a Jataiense mostrou um jogo diferente, mostrou. Mas tinha tudo para vencer. Tudo para ganhar aquele jogo. Teve. Agora vamos ver como é que vai ser contra o Morrinhos. Eu acho que ele deve ter esse mesmo formato, né, do jogo que ele teve contra o Grêmio de Anápolis. E se o time do Morrinhos for aquele time que
teve aquele começo de jogo do campeonato, não vai aguentar a Jataiense aqui, não. Jataiense vai ganhar o jogo, a gente tem esperança. Não é falando como torcedor, é pela mudança tática que o treinador teve no time. Isso. Está dando resposta. Isso, pelo jogo de sexta passada, dá uma esperança maior para esse jogo do próximo domingo, que é decisivo, é o último jogo da primeira fase. Jataiense e Morrinhos. Olha o que é o futebol, né, Francisco? Grêmio de Anápolis torce para a Jataiense ganhar do Morrinhos, né? Para permanecer. E a Jataiense tem até possibilidade de classificar entre os 4. O que é o futebol do grupo, né? Pode acontecer como no ano passado. Como no ano passado. Então, vamos lá, torcedor. Vamos torcer para a Jataiense. É sábado o jogo, mudou, né? Para ficar no mesmo horário do Grêmio Anápolis e Goiás, né? Para voltar. Ia ser no domingo e transferiu para o sábado agora. Aí está a confirmar se é às 15h30 ou às 16h30, mas... vamos confirmar, já está até amanhã, na hora do nosso programa, já teremos o horário. Já temos o horário, se vai ser às 16h30 ou às 15h30. As últimas informações é que o horário do jogo da Raposa será mesmo às 15h30, né? Ainda não definido, mas o que foi repassado para a imprensa, né, do estado de Goiás é que o jogo acontecerá às 15h30. São 3 jogos no mesmo horário, né? Vai ter o Iporá contra a Aparecidense às 15h30, Goiatuba vai enfrentar o Vila Nova também às 15h30 e o Craque de Catalão que pega o Atlético Goianiense no mesmo horário. Aí nós temos a Jataiense joga nesse horário 15h30, o Goianésia joga contra o Anápolis às 16h30, mesmo horário joga o Goiás contra o Grêmio Anápolis. Ou seja, Sosteliano, nesse jogo, nessa 10ª rodada aqui, finalizando a primeira fase do Campeonato Goiano, os times que estão aqui praticamente com situação para decidir a sua vida aí no Campeonato Goiano, joga às 15h30 e os outros times jogam às 16h30. Mas isso aí já foi uma jogada da federação, né? Exatamente, eu, inclusive falar isso com o Francisco aqui, o que você acha dessa questão dos times, por exemplo, o Iporá está aqui tentando a classificação, vai jogar às 15h30, né? Aí você vem com Vila Nova que está tranquilo, Goiás joga às 16h30, ou seja, os times vão entrar em campo já sabendo pelo menos o primeiro tempo de resultado dos times que vão jogar às 15h30. Isso está errado, eles fazem isso porque tem a televisão, né, que só pode transmitir às 16h30 e alguns estádios não tem iluminação, né, então deve começar mais cedo. Mas aqui já está aí, já mais ou menos aí, ô Francisco, pelo andar da carruagem, a iluminação vai estar pronta no dia do jogo. Estará pronta, até sábado vai estar pronta. Estão trabalhando lá a todo vapor, pessoal técnico da prefeitura, empresa contratada, e o prefeito pediu para pôr o ritmo acelerado para ver se entrega essa iluminação pronta até amanhã para ter o jogo no horário que a federação pedir vai estar pronto. Tem que ser tudo no mesmo horário, porque toda rodada decisiva em qualquer lugar do mundo tem que ser feito no mesmo horário. Todos os jogos devem começar ao mesmo tempo para que não haja favorecimento a A ou B. Francisco, o que esperar para o próximo sábado, desse jogo da Jataiense que joga em casa frente ao Morrinhos e dependendo de outros resultados? Será que com todo esse tempo que teve aí o técnico Zé Humberto para treinar a equipe, mudar o esquema tático da equipe para dar produção em campo, Jataiense conseguirá aí, né, uma vitória frente ao Morrinhos? A gente precisa dessa vitória para que não dependa de outros resultados na parte da salvação do rebaixamento, né? Para sair fora da zona do rebaixamento, nós já temos no grupo A, lembrando que no grupo A já foi definido, no grupo B já foi definido o Goiatuba como rebaixado, né? Com uma rodada de antecedência, o Goiatuba infelizmente já está rebaixado depois de passar só um campeonato na Série A. E no nosso grupo ainda há essa disputa Jataiense, Morrinhos e Grêmio Anápolis pela última vaga, né? É uma disputa por uma vaga que ninguém quer, né? Exatamente. De cair para a Série B. E o que o Sosteliano pontuava aqui anteriormente é sobre a possibilidade da Raposa conseguir até um 4º lugar. Isso, aí nesse caso ele tem que ganhar do Morrinhos. Exatamente. E torcer para o Grêmio Anápolis não vencer o Goiás na Serrinha. Não, mas não vence não, Francisco, porque igual a gente vem falando, não ganha de ninguém nem em casa, né? Não, só empata, e, né?
E o Goiás está todo vapor e trabalhando. E o técnico, Técnico né? Novo. Novo, querendo mostrar lá, o Pivete, né? Querendo mostrar trabalho, né? Junto Pivete com o quer Paulo mostrar Tuori. que é um menino grande já. Tá certo. Exatamente. E vai querer mostrar trabalho, né? O Goiás não vai entregar jogo pro Grêmio de Anápolis de jeito nenhum, isso pode tirar da cabeça. A gente viu os locutores, os repórteres lá de Anápolis falando, não, o time do Goiás é time compadre do Grêmio de Anápolis, assim, meu amigo, campeonato não tem compadre não. Quer Então, vencer e vencer, ainda mais se for na casa dele. Ele não E vai tem querer... vantagem lá na frente quem terminar com mais pontos no geral. Né? Isso, ele não vai querer jogar nem pelo empate com o Grêmio Anápolis, vai querer a vitória mesmo. O Goiás não vai entregar essa carne de bandeja assim pro Grêmio de Anápolis, não. Pode tirar o cavalinho da chuva. E os dois grupos, tanto o A quanto o B do Campeonato Goiano, tem aí esses números que mostram pequenas diferenças, em vantagem, diferença de 1 ponto aí, por exemplo. Terceiro colocado, que tem o Goianésia, tem 9 pontos, né? Aí nós temos o quarto e o quinto, que tem 8 pontos, e o Jataiense tem 7. Quer dizer, o Jataiense ganhar vai a 10, tem essa condição que o Sostelian falava anteriormente. E no grupo B, totalmente embolado, né, Francisco? Nós temos aí 3 times com 12 pontos. Só o primeiro e segundo tem destaque em pontuação na frente, e 3 times aí, né, com 12 pontos, que é o Craque, a Aparecidense e o Iporá, e o Goiatuba, que já está rebaixado, faltando aí uma rodada dessa primeira fase. Tem aí disparado o Atlético e o Vila, né? Vila e Atlético na ordem, que o Vila tá melhor que o Atlético no momento. Eu acredito que o Craque e o Iporá vão completar esse quadro aí dos 4 classificados. O Iporá merece, depois dessa arrancada aí, se livrou do rebaixamento, e eu acho que ele vai passar para as quartas de final. Aí passa um filme na cabeça, né, Francisco? No início do campeonato, a Jataiense, se não deixa escapar aqueles pontos, né? Que ela estava tendo quase certeza que foi nos primeiros jogos contra o Morrinhos, né? Contra o Grêmio de Anápolis aqui, contra o próprio Anápolis, né? Jataiense hoje poderia ser o segundo colocado, ou Estava terceiro tranquila. no máximo, né? Então, assim, a gente tem hora que volta aquele filme, como é que perderam esses pontos, né? Que estava segurado e deixou escapar. E por que é importante a Jataiense estar na primeira divisão? Estou te falando isso por conhecimento de causa. A única prefeitura do interior goiano que investe e ajuda a categoria de base é de Jataí. Vocês sabiam disso? É de Jataí. Investe, não investe pouco, não. Não, exatamente. Inclusive, Sostelian, nós tivemos há poucos dias agora, fazendo a reportagem na Secretaria de Esportes de Jataí, com os projetos que são desenvolvidos. São 500 atletas entre 6 e 17 anos que são assistidos pelas categorias de base aí, com apoio da Secretaria de Esporte e a Prefeitura de Jataí. Realmente, um investimento grande. Muito e que está de grande. parabéns à administração por investir no esporte. Mais de R$100 mil por mês, Francisco. Que a Jataiense, o prefeito Jataí, com a Secretaria Municipal de Esporte, com o Luizinho e o prefeito Humberto, investe na categoria de base. Por que é importante a Jataiense ter o time na primeira divisão? Para dar referência para aqueles garotos ter oportunidade de começar a jogar no time profissional de sua cidade. Então a Jataiense tem que ter, né, os jogadores profissionais tem que mostrar a vontade de querer estar e vencer o Morrinhos e mostrar para a garotada que a oportunidade dele, a janela deles está aqui em Jataí, não precisa ir para fora, não. Exatamente. Inclusive, Sostelian e Francisco, ele já começou a surtir efeitos, já colher frutos aí desse investimento da Secretaria de Esportes de Jataí, a Prefeitura Municipal, em que o Sub-16 e 17 do Campeonato Goiano, a categoria de Jataí já vai participar. Então já é fruto aí desse trabalho desenvolvido pelo Luizinho, aí, o secretário de Esportes. Isso. Então tá aí, do Campeonato Goiano, vamos trazer os resultados do Campeonato Paulista, né? A 9ª rodada que aconteceu sábado, dia 26, teve jogo entre Mirassol e Ponte Preta, o jogo ficou em 1-1. Guarani jogou em casa, perdeu para o Santo André. Santo André 3, Guarani 2, né? Jogo que aconteceu no sábado.
Ituano jogou em casa, venceu a Ferroviária por 3-1 também no sábado. E o Corinthians, né, briga de dois líderes de grupo aqui. O Corinthians venceu o Bragantino por 1-0, foi um grande jogo. Inter de Limeira 0, Palmeiras 0, que aconteceu no domingo. Santos 2-2 com o Novo Horizontino, jogo também que aconteceu no domingo. No domingo teve também Botafogo, que jogou contra o São Bernardo. Botafogo venceu por 1-0. Água Santa jogou em casa, perdeu para o São Paulo por 2-1. Tá aqui o São Paulo, que realmente mostra que reabilitou no Campeonato Paulista, e o Rogério Ceni permanece aí frente à equipe, Sostelian. Eu não sei, eu não sei se... Eu já percebi isso, eu não sei se o Francisco percebeu. Eu tô achando que a torcida é que tem mais ou menos meio contrariedade com o Rogério Ceni, que pelo jogador não, tá respondendo dentro de campo. Mas tem algum torcedor, algum dirigente ali que não está muito satisfeito com o Rogério Ceni. O time está vencendo e estão pegando no pé dele. O que está faltando ali, Francisco? O Rogério Ceni ser ovacionado pela torcida. Acho que só falta para ele quebrar essa resistência e ganhar um título pelo São Paulo, né? Todos os títulos dele foram fora, né? Pelo Fortaleza e pelo Flamengo. E tem um problema no São Paulo, é o elenco também, né? Ele tem um elenco que não corresponde aí às tradições do São Paulo, mas está fazendo uma boa campanha. Agora se classificou, mesmo jogando mal, né, para a segunda fase da Copa do Brasil, e eu acredito que ele ainda pode conquistar aí a torcida como técnico, depois de conquistar o São Paulino como goleiro, né? Pois é, mas se ele não conquistar nenhum título, então a mala dele de ir embora vai estar pronta. Não, aí eles não perdoam, né? Não perdoam nem o ídolo. Ainda destacando aqui jogos do Campeonato Paulista, Sostelião, jogo do Corinthians e Bragantino. Corinthians te agrada com essa atual formação, em que coloca em campo vários jogadores que não atuavam junto, mas que tem dado certo aí, trazido muitos resultados. Corinthians, às vezes, com a vitória magra por 1-0, 2-0, às vezes 2-1, mas está conquistando os pontos, é líder aí do grupo, que tem em campo lá o William, tem Renato Augusto, né? Tem o Juliano, temos o Roger Guedes, que joga ali, e ainda nós temos o Gustavo Mosquito, que fica no banco, mas é um grande jogador também, que eu considero como titular no Corinthians. Não, tá mexendo, né? O técnico interino mexeu bem, mas agora vai assumir agora é o Vitor Pereira, né? Isso. Foi contratado, mas é aquilo que a gente vem falando. Time que não tem categoria de base, fica difícil, né? Corinthians tem um elenco? Tem. Né? Tem muitos jogadores profissionais que tem uns que não vai nem para o banco de reserva, né? Nem é chamado, convocado para ir viajar, mas agora está convocando, né? Alguns profissionais e alguns ainda, poucos, mas ainda chama alguns da categoria de base, do sub-20, sub-17, para estar acompanhando o time. Todo time que tem um elenco profissional e tem uma categoria de base, ele tem um resguardo a mais, né, Francisco? Isso, e os relatos que eu li a respeito do Vitor Pereira é que ele gosta de trabalhar com jovens, né, e promover atletas da base. Pois é, e aí já vai pegar no pé do Cássio, né? Porque ele gosta de goleiro que saiba jogar com o pé, chutar para frente, dar um toque, então vai fazer um lançamento. Vai começar a mexer com a vida do Cássio já. E o Cássio com certeza está passando do momento aí de se aposentar, né? Eu acho que esse momento era o momento do Cássio se aposentar, e com certeza o Cássio, depois da sua aposentadoria, deve pegar alguma vaga ali na diretoria, alguma coisa ali, e ficar no próprio Corinthians aí, como tem acontecido em outros clubes, né? Mas assim, não sei se você vai falar sobre o jogo do Palmeiras ontem, porque eu e o Francisco acertamos. Aí falamos que o time do Atlético Paranaense não aguentava o time do Palmeiras. Exatamente, já nós vamos trazer aqui as informações, inclusive nós temos imagens aí, já nós vamos trazer para o nosso internauta acompanhar. Campeonato Carioca, a nona rodada também aconteceu na quinta-feira, dia 24, o Bangu venceu o Audax por 2-0, Boa Vista jogou em casa, perdeu para o Madureira, né? Madureira 2, Boa Vista 1, Fluminense 2-0 em cima do Vasco da Gama, esse resultado aqui também, né, dos gigantes do Rio aí, não era para dar esses 2-0 aí para o Fluminense, Francisco. Mas por que não? O que aconteceu?
O Fluminense é bem superior ao Vai, Vasco que foi? hoje, Você tá torcendo né? pro Vasco também, Percy? Não, de forma alguma. E foi com Eu os falo em reservas. consideração aos grandes times de cada estado. O né? Vasco é Fluminense considerado um dos grandes jogou do com os Rio. reservas ainda. Aí, ó, Exatamente. pra você ver, né? Exatamente, entrou com os reservas em campo. E ganhou. Ganhou o jogo Olha por 2 só, a 0. hein? O que tá acontecendo com o Vasco agora? A diferença, né? Aí eles Eu- falam assim, não, o Fluminense não perdeu nenhum clássico. Aí você tem que, né, falar, mas aí não perdeu mesmo. Não, por quê? Não, ainda jogou com os meninos, não jogou com o time profissional. O Vasco entrando um investimento aí, mas ele é um clube de Série B ainda, né? Tá Ainda. fazendo um time para a Série B 2022. E o Fluminense está na Libertadores, né? Ainda pelo Campeonato Carioca, no domingo teve jogo de Volta Redonda 2, Nova Iguaçu 3. Então, Nova Iguaçu jogou fora de casa, venceu o jogo. Flamengo empatou com Resende 2-2. Portuguesa 5, Botafogo 3. Tá aqui o Botafogo, levou aqui uma cacetada da Portuguesa do Rio de Janeiro. E o Flamengo ficou só no empate contra o pequeno time do Resende. Francisco, eu tô achando que esses empresários estrangeiros que tá investindo no time brasileiro aqui não tá tendo muita sorte não, viu? É o Botafogo, o Vasco, né? Vão ter muito trabalho aí Vão ter também muito com trabalho. o Botafogo, né? E o Botafogo é Série A e conseguiu perder de 5 para a Portuguesa. Mas a Portuguesa não é ruim, não. Ontem se classificou na Copa do Brasil. Exatamente, classificou ontem. É isso. Exatamente. E aí teve aí o jogo da quinta rodada do Campeonato Carioca, jogo atrasado, que aconteceu ontem, né? O Volta Redonda perdeu em casa para o Resende. O Resende venceu o jogo por 2-1. Esse aqui os resultados para fechar aqui essa nona rodada e a quinta rodada do Campeonato Carioca de 2022. Então tá aí. Vamos para o Campeonato Paranaense também. As rodadas que aconteceram no sábado, né? Teve aí o Azuris, que enfrentou o Cascavel 0-0, o Atlético Paranaense 5-1 no Cianorte, né? O São Joséense 2, Rio Branco 1, Paraná 1, Curitiba 2, União do Paraná 0, Maringá 2, Operário 1, Londrina 1. Essa aqui, né? Essa nona rodada do Campeonato Paranaense. Tá aqui o Atlético Paranaense que está despontando aí no campeonato lá e tem conseguido as vitórias e agora um 5-1 no Cianorte. Tá aí, né? Querendo mostrar que tá querendo, né, conquistar a torcida, porque se não mostrar resultado, não conquista a torcida, não. Aí, a nona rodada do Campeonato Gaúcho, nós tivemos São Luís 0, São José 3, né? Juventude 0-0 com Caxias do Sul, jogo que aconteceu no sábado, dia 26. Novo Hamburgo 2, Aimoré 1, esses jogos já no domingo. Ipiranga 3, Guarani 1, União Frederiquense 1, Brasil de Pelotas 1, tá aí esse jogo que aconteceu no domingo. Esse aqui os resultados do Campeonato, né, Gaúcho, que inclusive tem aí o Grêmio que está jogando bem também, está tentando aí classificação para disputar aí a final do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho tá aí, né, rapaz? Os grandes querendo brigar para ver se fica na final, né? Tá dando um espaço a mais para os times que não são reconhecidos, né, no Campeonato Gaúcho, a começar a apresentar os nomes aí de categoria de estar entre os grandes. Tá aí, do Gauchão vamos para a Copa do Brasil. Nós tivemos aí essa primeira rodada, Lagarto 0-0, né, contra o Figueirense. O Figueirense jogou fora de casa, classificou. A URT jogou contra o Avaí, o jogo ficou em 1-1, classificação para o Avaí, que jogou fora de casa. Cascavel 1, Ponte Preta 0, Cascavel classificado, jogou em casa. E aí tem aqui o time que nós falamos aqui anteriormente, o Ostelian, que é o Tum Tum Esporte Clube, que vai dar trabalho nessa Copa do Brasil. A gente tá vendo isso, 4-2 no Volta Redonda. Tá dando muito tum então, hein? Tum tá... É aquilo que você falava aqui, né? O Tum Tum vai dar Tum Tum, viu, Francisco? Queremos ver esse grande confronto com o Cruzeiro, né, na próxima fase. Exatamente. Pois é, porque se não ganha, se o Cruzeiro não ganhar do Tum-Tum, não, vai dar muito Tum-Tum na cabeça do Ronaldo. Tum-tum no chão pro Ronaldo. E teve também o jogo do Asa, né, que enfrentou o Cuiabá jogando fora de casa, classificou, ganhou por 2-0. Salgueiro 0, Santos 3, o Santos classificado. Azuris 1, Botafogo de São Paulo 0, classificado o Azuris. Glória 1, Brasil de Pelotas 0, Glória classificado.
Tocantinópolis 1, Náutico 0, classificação do Tocantinópolis. Atlético da Bahia 1, CSA 1, classificou o CSA por esse empate fora de casa. O Sergipe jogou contra o Cruzeiro e aqui o time do Ronaldo Fenômeno ganhou por 5-0, está classificado nessa primeira fase, né? Que um jogo do Cruzeiro frente ao Sergipe é jogo de diferença muito grande, Francisco, de um time para o outro. Esse jogo foi, o Sergipe não jogou absolutamente nada e o Cruzeiro ainda com um time em formação, time preparando-se para a Série B, passeou lá em Aracaju. Aí teve 2 Brasiliense 2, classificou o Brasiliense, né? Fluminense 2, Oeste 0, classificado então Fluminense. Nova Iguaçu 0-0 com Criciúma, classificado Criciúma pelo empate. São Raimundo 0, Manaus 1, Manaus classificado, jogando, vencendo o jogo fora de casa. Bahia de Feira de Santana 2, Coritiba 5. Coritiba jogou fora de casa, fez 5 gols aí na Bahia, né? Jogou aí contra o Bahia de Feira de Santana. O Campinense 0-0 com São Paulo, classificado o São Paulo, que não fez gol, mas jogou fora de casa aí, com empate, classificou. O Icasa 0-0 com Tombense jogou fora de casa, está classificado. Maricá 0, Guarani 1, classifica o Guarani com vitória fora de casa. Pouso Alegre, né, 2, Paraná 0, Paraná está fora então da Copa do Brasil aqui. O Motoclube 3, Chapecoense 2, Chapecoense também não conseguiu classificação. Mirassol 3, Grêmio 2, tá aí o Grêmio fora da Copa do Brasil. A gente falava desse jogo aqui, o Francisco pontuava sobre isso. O Mirassol conseguiu aí a grande conquista aqui em cima do Grêmio, Sosteliano, por 3-2 aqui, um grande resultado pro Mirassol, que é uma surpresa, a gente achava que o Grêmio ganhava esse jogo. Mas a gente vem falando, né, que os times paulistas são times que né, cada ano que passa vai profissionalizando ainda mais os seus times, né? E os times de São Paulo são times que dão trabalho em qualquer competição. Não vai pensando que os times do interior de São Paulo são galinha morta, não, que é bobeira. E aí do interior de São Paulo, o Mirassol estava sendo o melhor, né? Já desde o ano passado, quando eliminou o São Paulo, no retrasado eliminou o São Paulo no Paulista. E mais de um ano com o técnico Eduardo Batista, que saiu depois desse jogo com o Grêmio. Aí o Souza, ele vai para Juventude. O Souza enfrentou o Goiás jogou fora de casa, empatou em 1-1, né, com gol do Nicolas, e o Goiás está classificado para a próxima fase. O Tuna Luz jogou aí com o Novo Horizontino, 1-0 está classificado. Ceilândia 2, Londrina 0, classificação para o Ceilândia. Porto Velho 1, Juventude 2, classificação para o Juventude. Operário 1, Sampaio Corrêa 2, Sampaio Corrêa está classificado, né? Altos 1, Sport Recife 0, Sport Recife está fora. É um jogo também que a gente apostava muito no Sport Recife e não conseguiu aí vencer o jogo contra o Altos. São Raimundo 0, né? Ceará 3, está classificado o Ceará, jogando fora de casa, né? O Real Noroeste 2, Operário 1, classificado aí o Noroeste. Rio Branco 0, Vila Nova de Goiás 0, empatando o jogo, está classificado o Vila Nova. O Grêmio Anápolis jogou em casa, empatou com Juazeirense, está fora aí, né, da Copa do Brasil, porque empate fora de casa dá a classificação ao time, né? Eu acho que não fala. O caso é de nós, eu acho que a diretoria não esqueceu de falar pro jogador. No campeonato goiano, não, que você tem que vencer em casa, senão nós tá fora. Empate é derrota. Tá aí, o jogo do Trem 0, Paysandu 3, classificado o Paysandu. Costa Rica 0, ABC 3, classificou aqui o ABC, né? Ferroviária 0, Vasco da Gama 1, classificou o Vasco da Gama. Portuguesa, classificado 1-0 no CRB, né? Nova Venécia Futebol Clube, né? Tem jogo hoje para decisão de quem vai para a segunda fase. Jogo hoje também do União Rondonópolis contra o Atlético Goianiense. A gente falava disso em off, Francisco, em que o jogo acontece hoje às 19 horas e o Atlético precisa vencer esse jogo para continuar aí, né, na segunda fase e representar bem o estado de Goiás na Copa do Brasil, né? Basta o empate lá. Exatamente, só empatar. O Castanhal também joga hoje às 20h30 contra o Sport Clube Vitória, e o Globo fecha aqui, né, esses jogos da primeira fase, jogando hoje às 21h30 contra o Internacional. Isso aqui, né, os jogos aí que aconteceram na Copa do Brasil e a rodada que acontece hoje. Outro gaúcho a perigo, né? O Grêmio já dançou e o Inter joga lá em Natal hoje contra o Globo. Mas é favorito, deve passar. Favorito.
Tá aí, a gente finalizando aqui, né, os comentários aqui sobre a Copa do Brasil, vamos falar do jogo de ontem, né, o Sostelian, que você acabava de falar, jogo do Palmeiras, né, e que aí a passagem do Abel Ferreira aí pelo Palmeiras tem empilhado taças aí, milhões aí para o clube, né, e nesta quarta-feira a gente acompanha o jogo, né, e acabou aí dando a vitória para o Palmeiras, que é o atual campeão. É o título, né, inédito. O Palmeiras é franco favorito, era franco favorito nesse confronto com o Atlético Paranaense e empatou o primeiro jogo lá em... Pega um time que está disputando só o campeonato regional, o campeonato estadual, que é o Atlético Paranaense, e pegar um time que está disputando, sai da Libertadores, sai do Campeonato Brasileiro e vem do Mundial, na final do Mundial. A zebra, o Palmeiras vinha em ritmo de Mundial, um time que levou a decisão com o Chelsea para a prorrogação. Então era franco favorito para vencer, e aí tá o quarto título do Abel Ferreira já com o Palmeiras, né? Ele já é já está ali no panteão dos heróis, isso, né? Está Fica lá atrás só do Filipão e do Vanderlei Luxemburgo. Pois é, eu acho que a torcida do São Paulo está pensando assim, será que o Rogério Ceni vai conseguir pelo menos um título para nós esse ano? Porque o Abel Ferreira já está aí, já conseguiu 4 títulos. Então é bom o Rogério começar a falar com sotaque português, que talvez aí a coisa melhora para ele. Com certeza. E aí, ô Sostelian, com essa premiação aí, né, prevista pela Conmebol, né, o time fatura aí 1,6. Francisco, nós falávamos aqui, antes da gente entrar no feriado de carnaval, naquela edição do Resumo Esportivo, em que a questão dos jogadores, né, que está naquela situação difícil na Ucrânia e que estão aí pedindo ajuda do governo brasileiro para poder sair do país. E já temos aqui notícias boas e positivas, né? Como o jogador que joga aí, o Rodriguinho, que é ala, que jogou futsal pelo Dracena ali de São Paulo, também teve, né, jogou em outros clubes, inclusive na França, estava lá no futebol da Ucrânia e ele conseguiu então atravessar a fronteira para a Polônia e está conseguindo vir embora do Brasil, né? Cruzou a fronteira aí na Polônia, na parte oeste do país, e o voo para o Brasil já tem data marcada e retorno para casa, né? Consequência agora, na sexta-feira, ele vai embarcar às 15h45, horário polonês, às 11h15 no horário de Brasília, né? Como relatou o próprio jogador. Haverá aí, né, uma escala na cidade de Catar e a chegada no Brasil está prevista para sábado, então, dia 5, né, por volta das 10 da manhã, no aeroporto em Guarulhos, né? O mineiro Rodriguinho, que atuava aí, né, fora do Brasil, está de volta e nós temos imagem também, uma mensagem que ele deixou aí, o Francisco, que chama muita atenção, que ele deixou a imagem escrita, olha, saímos da Ucrânia, Deus é maravilhoso, obrigado por todas as orações e toda a energia positiva. Etapa 3 concluída, né, ele marcou ali, estamos na Polônia, vamos para o hotel descansar e amanhã iremos para o Brasil, tá aí, né, o jogador que colocou nas redes sociais aí, então uma informação importante, né, que já parte, tem outros jogadores também que devem vir nesse voo e já é uma válvula de escape, Francisco, para que esses jogadores e também os brasileiros, mais de 500 que estão lá na Ucrânia, conseguir sair daquele local que está sendo bombardeado pela Rússia. Felizmente a maioria dos jogadores e também dos brasileiros que moram na Ucrânia já conseguiram sair do país, né? A maioria já voltou para o Brasil, alguns ainda estão em outros países da Europa, mas a grande maioria já está fora de perigo, conseguiu deixar a Ucrânia e com o campeonato ucraniano de futebol paralisado, vários aí poderão ser emprestados a clubes do Brasil e também da Europa para não ficar parado aí durante essa crise que a gente espera que não dure muito. Francisco Sostelian, vocês têm vasta experiência na área do esporte. Como que fica a situação, por exemplo, o contrato com o clube é rescindido nessa questão de guerra, ele tem que deixar o país realmente, buscar refúgio em outros países para voltar para o seu país de origem, e aí eles acabam abandonando os clubes. Tem alguma punição para esses jogadores ou não? O contrato é rescindido sem nenhum tipo de problema para os jogadores? Primeira coisa, o PC, que eles têm que fazer é torcer para que a agremiação em que o país que eles jogam
você está entendendo? Não seja sofrido nenhum atentado. Porque se sofrer algum atentado, acabou. Não tem onde ele recorrer para receber algum direito que ele tem. Agora, a questão de o atleta pagar alguma multa, isso não pode existir, porque ele está correndo atrás de segurar a sua vida, a sua liberdade de viver. Ele não tem que sofrer nenhuma punição. Agora, cabe o clube que ele foi contratado, se tem como pagar ou não, porque eles também estão sendo sacrificados. É um país inteiro, não é só um município, um estado. É o país da Ucrânia que está sofrendo todo o atentado. E os contratos continuam em vigor, mas esses clubes eles podem negociar o empréstimo ou até a venda dos jogadores normalmente. Então, tá mais alguma informação, Francisco? É só lembrando que o América Mineiro se classificou para a segunda fase da pré-Libertadores, venceu nos pênaltis ontem o Guarani no Paraguai por 5-4, depois de vencer no tempo normal por 3-2, numa grande virada do Coelho de Belo Horizonte. Tá aí, um time brasileiro que consegue aí passar de fase, né? Nessa Libertadores, e já tem campeonato brasileiro e os clubes todos se preparando também, né, Francisco? Exatamente, né? Parabéns para o Coelho, que é a primeira vez que ele está na Libertadores e consegue esse feito heróico. Tá aí, essas foram as informações de hoje do Resumo Esportivo, agradecendo você, internauta, pelo seu carinho, pela sua companhia. A gente volta amanhã com mais informações do esporte. Bom dia para você, Francisco, um grande dia para você, Socelian. Bom dia, obrigado a todos. De Brasília, futuro da nação. Essa é Jataí, a capital da produção. 2 safras por ano, novo polo de inovação. Essa é Jataí, a capital da produção. Terra de oportunidades, de belezas naturais. Maior produtor de grãos de Goiás. Uma cidade que não para de crescer. Jataí vive um momento de plena expansão comercial e industrial, gerando diversas oportunidades para empresas, investidores e empreendedores explorarem o seu potencial econômico. Uma cidade no coração do Brasil, que liga o norte ao sul do país. Uma das áreas mais expressivas de Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez trazendo informações sobre a tecnologia. Hoje nós trouxemos uma matéria mais voltada para do que está acontecendo no mundo, né, com relação à guerra da Rússia. Da Rússia com a Ucrânia. E aí nós trouxemos aqui algumas coisas relacionadas à tecnologia com relação ao que está acontecendo lá, né? E uma delas, eu trouxe aqui do Olhar Digital. O governo russo acusa as Big Techs de incitarem a guerra. Após inúmeras sanções no universo digital, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que as gigantes da tecnologia, como a Google e o Meta, que é a dona do Face, estão incitando a guerra. Segundo a agência de notícia Interfax, o regulador do governo russo, Roskomnadzor, nome doido aqui, exigiu que os serviços estrangeiros de internet parem de discriminar a mídia russa na Europa.
sanções contra o Google Meta. Não é de hoje que o Google Meta enfrentam dificuldades na Rússia. A situação ficou ainda mais tensa após a invasão da Ucrânia pelas tropas russas, causando um movimento global de banimento ao governo russo das plataformas digitais. O Google e o Meta estão entre as empresas de internet que enfrentam possíveis medidas punitivas na Rússia por não abrirem escritórios locais e outras medidas exigidas por uma lei de comunicação. Inclusive, né, Francisco, aqui alguns políticos, o próprio STF reclama que o Telegram, né, que é um aplicativo russo, inclusive, não tem escritório no Brasil. E eu tem leis no Brasil que até não é uma exigência tão veemente, né, mas que exige que as empresas tenham um escritório no Brasil. E lá na Rússia aconteceu com o Google e o Meta isso, né? Lá tem a lei rígida com relação a isso e que eles cobram que tem que ter escritórios nos locais, né? Desde julho de 2021, empresas estrangeiras de mídias sociais com mais de 500 mil usuários diários são obrigados a abrir uma sede na Rússia pela legislação assinada pelo presidente Vladimir Putin. Entre as punições, as companhias como o Google e o Facebook podem enfrentar restrições tão severas quanto proibições definitivas na Rússia. Mesmo que a situação não tenha a ver com o conflito da Rússia com a Ucrânia, a invasão na última quinta-feira aumentou a pressão sobre as empresas ocidentais a repelir os mandos de Putin. Isso acontece, né, porque as exigências são muito firmes, né, são muito rígidas. E claro, né, essas big techs querem, como se diz, ter autonomia para tudo, querem dirigir a informação, e aí é onde o governo choca, né, com Putin não alguns aceita, governos, né? E alguns países também, né? Tem vários países, principalmente esses países mais rígidos, né? Tipo, tem o viés mais rígido, mais ditatorial quase, tem essas exigências, né? Nos últimos dias, o ministro da Transformação Digital ucraniano, Mikhailo Fedorov, convocou profissionais de TI para ajudarem o país a defender os avanços russos no campo digital, principalmente contra ataques cibernéticos. Trata-se de uma ofensiva fora dos campos oficiais de batalha. A primeira tarefa solicitada pelo governo da Ucrânia é sobre uma estratégia para combater hackers russos, com o objetivo de derrubar sites de empresas, bancos e do governo da Rússia. Os voluntários também foram incentivados a derrubar sites registrados em Belarus, um dos principais aliados da Rússia. Assim, a Ucrânia se fortalece para combater a Rússia também no universo virtual. Então é o que está, como se diz, é o que está acontecendo, né? A gente já viu notícias disso, de união de hackers, né, da Ucrânia, que já derrubaram, né? Inclusive saiu o noticiário há pouco tempo, principalmente na internet, você vê mais precisamente, né? E já derrubaram muitos sites russos, já derrubaram sites do governo, né? Bancos. Então, assim, isso tudo contra o que está acontecendo. E tem outros hackers, né, de outros países também atuando, né? Inclusive, se não me engano, o Anonymous atuou em alguma coisa nesse sentido. E também atuando para tentar fazer com que a Rússia né, ou acabe com essa invasão, né? A guerra também é virtual, né? No mundo cibernético, porque a Rússia também é famosa por abrigar muitos hackers. Justo. Que fazem ataques no mundo inteiro e alguns dizem, né? A gente não pode provar, Justo. Que tem o apoio do governo de Putin. Justamente. Outras sanções também que estão... Outras empresas, né, da tecnologia, como a Spotify, PayPal, Netflix, aplicam a lista de limitações
na Rússia, né? Com a invasão da Ucrânia realizada pela Rússia, ainda em andamento, mais empresas de tecnologia anunciaram sanções contra o país europeu. As companhias tentam pressionar e isolar a nação comandada por Vladimir Putin, que entrou na segunda semana de conflito armado contra o território vizinho. A plataforma de streamer Netflix anunciou que temporariamente pausou projetos e aquisições na Rússia, incluindo produções locais que estavam em andamento, seja em fase de produção ou edição. Além disso, ela reforçou que não pretende colaborar com a lei nacional que obriga plataformas de transmissão a adicionarem canais estatais ao catálogo do serviço. Entretanto, ainda é possível acessar normalmente a Netflix na região. O Spotify, serviço de streaming de música e podcast, anunciou por tempo indeterminado o fechamento do escritório da empresa na Rússia, além de colaborar com doações. A companhia mantinha representação na região para obedecer a uma lei local, mas citou o ataque não provocado contra a Ucrânia como motivo para garantir a segurança dos funcionários. A empresa alega que já removeu vários conteúdos de desinformações ligados a agentes estatais russos desde a última semana, além de restringir a visibilidade de canais de mídia controlados por Putin a partir do algoritmo. Realmente, né, tem muita desinformação com relação ao governo russo, né? Isso. É muita desinformação, tem muita informação muito desencontrada. Mas, como diz aqui, aquele velho ditado, né? A primeira vítima em qualquer guerra é a verdade, né? Então, nós, por exemplo, né, o governo ucraniano tinha divulgado que havia matado quase 7 mil russos. O governo russo agora divulgou que perdeu um pouco mais de 400 soldados. Então, onde está a verdade? Né? Aqui não temos como apurar. Né? Justamente, é verdade. E só a história acaba dizendo depois, né, fazendo uma análise mais fria, né, e imparcial, só a história depois vai dizer. Né? Por enquanto, a gente, infelizmente, fica só como espectador e torcendo aí para um fim rápido desse conflito. Né? É verdade. A PayPal, por exemplo, por fim, a plataforma de pagamento de carteira virtual PayPal encerrou os cadastros a novos usuários na Rússia. Algumas pessoas já tiveram as contas bloqueadas na região, assim como transações envolvendo bancos de origem russa. No momento, apenas transações internacionais são permitidas. A empresa alegou que está estudando a implicação de sanções antes de tomar novas atitudes, além de colaborar com o gerenciamento de doações para a Ucrânia. E o interessante, Francisco, que eu tive vendo algumas matérias há um tempo atrás, pessoas, né, a população russa que está tentando viver a vida normalmente, por exemplo, numa matéria que eu vi, eles tentando pagar a passagem para o metrô e a passagem de ônibus, a maioria usa o celular, né, PayPal, e alguns outros pagamentos como o Google, como o Microsoft, foram pagar e já estão bloqueados, não conseguem mais. Então, há uma coisa, como você disse, você pode pensar um pouco com relação às pessoas. Não vou dizer que não é a Rússia inteira. As pessoas, toda a população, nem todas podem estar a favor dessa invasão. Isso. Agora, se você vem com uma restrição tão forte que implica na vida das pessoas, que você não sabe se ela apoia ou apoia o Putin. Prejudica todo mundo, até os opositores ao Putin. Né? Justo. E, inclusive, você acaba causando a raiva. A pessoa fica descontente com aquilo e começa a falar, o Putin tem razão e não sei o quê. Exatamente. Então, eu não sei até que ponto essas medidas são benéficas para o intuito de ir contra ou de achar que pode remover a Rússia dessa
Você pode gerar uma unidade no outro povo, né? Que não existia antes, né? Justo. Todos ficarem do lado do líder que não era tão amado assim antes. Justamente. E o que acontece justamente é isso. Eles poderiam, as próprias empresas deveriam ter, né, como se diz, uma reunião ou uma conversa com seus estrategistas para pensar melhor em certas decisões que estão sendo tomadas, né? Exato. Isso é muito importante. Fora da tecnologia, só abrindo um parênteses aqui, absurdos estão ocorrendo, como a demissão do maestro da Filarmônica de Milão só por ser russo. O que ele tem a ver com a guerra? Foi demitido. Foi demitida também a melhor cantora, né, a soprano lá da Itália, que é russa, também foi demitida. Ela que nunca se intrometeu com política nem nada. Mas isso é o quê? É uma discriminação, né? Justo, eles estão generalizando. Nem todos têm os mesmos pensamentos. Não é porque... É igual no Brasil. Pensamento primitivo, isso, de punir quem é da mesma nacionalidade de uma pessoa, no caso Vladimir Putin, que está fazendo algo terrível. Justo. É terrível isso. Pressão tecnológica. O trio agora faz parte de uma lista crescente de empresas de tecnologia impondo sanções ao governo de Putin, na tentativa de pressionar o governo a recuar da invasão. A Apple suspendeu vendas e exportações de produtos e serviços no país, enquanto a Intel e a AMD confirmaram que não venderão chips para a Rússia. Plataformas de vídeo como YouTube, Roku e DirecTV bloquearam acesso da população a canais oficiais de notícias que pertencem ao governo russo. Além disso, os apps dessas companhias foram removidos do App Store do Google Play Store nos territórios onde há conflitos, com bandeiras de cartão e plataformas mobile de pagamento limitado ao funcionário da Rússia, aquilo que a gente comentou, né, que isso pode gerar aí um precedente muito grande. E é um tiro que pode sair pela culatra, porque a Rússia, sendo isolada pelo Ocidente, pode fazer negócios em todas as áreas, inclusive na tecnologia, com a China, com a Índia, desenvolver novos aplicativos que vão concorrer depois com esses que estão bloqueando a Rússia. Justamente. A tendência é você procurar algo melhor que aquilo que você tinha oferecido, né? E eles têm condição de oferecer para o mundo inteiro. E ao barrar a Rússia no sistema SWIFT, né, que é dos bancos de todo mundo, que eles usam para transferências, transações, joga a Rússia nos braços da China ali. Justamente. É isso mesmo. E como eu tinha falado anteriormente, as plataformas Roku, TV Roku e DirecTV banem canal estatal da Rússia. Inclusive, no texto anterior, diz que a Netflix, né, não aceitou colocar esses canais estatais da Rússia. E você fica com a informação só de um lado, né? Justo. Você acaba perdendo o outro lado, né, o que afronta os princípios do jornalismo. Justamente. O contraditório. Operadoras de streamer e de televisão por assinatura, como Roku, anunciaram o bloqueio de transmissão de canais de origem russa. Enquanto o banimento inicialmente ocorreu na Europa, os canais agora estão sendo bloqueados globalmente, segundo o The Verge. Maior mídia estatal da Rússia, a RT, é considerado um serviço de notícias favoráveis ao presidente Vladimir Putin. Durante a invasão em andamento na Ucrânia, a rede estaria transmitindo desinformação e apenas vinculando com conteúdos positivos em relação às ações militares. Segundo o site The Verge, as empresas Roku, DirecTV e Disk Network já confirmaram a remoção do RT de sua lista de canais e até a revisão de contratos em andamento, dependendo da companhia e da disponibilização dos conteúdos. O canal foi tirado do ar em todo o mundo, o que deve incluir também catálogo brasileiro. O canal russo RT já sofreu outras sanções e medidas de retaliação pela invasão russa. O conteúdo foi retirado do YouTube e também
do canal de lojas de aplicativos, como o da Apple e o da plataforma da Microsoft. Já o grupo ativista Anonymous derrubou temporariamente a transmissão da rede da televisão estatal. E isso é o que acontece, né? Naturalmente vai acontecer esse tipo de coisa, porque as sanções estão aí, né? E eles não aceitam, e aí começa a ter esse tipo de atitude. Eu acho muito temerário, né? Principalmente porque você faz um grupo de pessoas que muitas vezes não compactuam com o mesmo pensamento do governante, a ficarem até com raiva e começar a tomar partido do próprio governante. Aquele sentimento nacionalista de que está sendo perseguido, tudo, e acaba unindo, né, o país em torno de um ideal ou de uma pessoa. Justamente. É igual o caso, né, de pessoas sendo demitidas, né? É um absurdo isso está acontecendo. Vamos mandar fechar o New York Times também, porque faz uma cobertura totalmente favorável ao governo Biden, né? Ao que é democrata, que é o partido preferido do jornal, né? Que ele inclusive já declarou em editoriais, mas não fazia a mesma cobertura quando era um governo republicano. Justamente. Mas é desse jeito. O que acontece no mundo com relação à tecnologia, a gente trouxe hoje aí para vocês estarem à parte. Existem muitas matérias, muitas referências. A gente sempre está pesquisando, porque é o que nós colocamos. Existe muita desinformações e existe muitas informações desencontradas. O mais correto seria se cada pessoa consultasse, fizesse sua própria consulta, sua própria pesquisa e se informasse direitinho em diversos meios, né, de comunicação. Não só acreditar naquela mensagem que chega para você pelo WhatsApp. Porque muitas pessoas pensam nisso. É muito difícil para a pessoa, né, principalmente o cidadão comum, né, saber onde está a verdade. Né? Justamente. Essa é uma discussão filosófica. Vou chamar o Juliano aqui para fazer uma discussão filosófica sobre o assunto. Realmente. Então é isso. Foram as matérias que a gente trouxe para vocês. E até o próximo programa, que estaremos aqui com mais novidades e mais notícias sobre a tecnologia. Muito obrigado, Lívio. O Lívio já fica aqui porque a gente já vai direto para as últimas notícias. Só roda a vinheta e a gente está de volta. Perfeito. Derrubar umas notícias aqui, vai. São 10 horas e 53 minutos. Vamos agora às últimas notícias do Manhã CMJ desta quinta-feira, dia 3 de março de 2022. O Natal rubro-negro, Lívio, né? Porque hoje é aniversário do Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Perfeitamente. Esse é o grande ídolo nosso, né? Exatamente. Eu, como flamenguista também. Feliz Natal para você, então. Feliz Natal ao nosso Maurício Vilela, que está nos ouvindo neste momento também. Grande rubro-negro. Maurício. É isso aí. Então, como a gente tinha prometido logo no início do nosso programa de hoje, vamos falar de outro impacto da guerra na Ucrânia, que é na economia goiana. Muito além de mortes e destruição, a invasão da Rússia à Ucrânia tem provocado uma série de impactos econômicos ao redor do mundo. No Brasil, que tem a maior parte de seus fertilizantes importados dos russos, a expectativa é de aumento dos preços do produto. Em entrevista ao jornal A Redação, o coordenador do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, Leonardo Machado, confirmou que os valores dos fertilizantes vão subir e que uma nova cotação dos preços deverá ser divulgada pelo Instituto. Uma empresa sinalizou que o aumento no valor dos fertilizantes foi de 15% até agora, disse o coordenador. Segundo Machado, o reflexo nos valores também é fruto das mudanças cambiais. A tendência cambial passou por uma reversão nas últimas semanas. A tendência era de baixa e agora passou para uma alta no câmbio, o que pressiona o preço dos fertilizantes. Com certeza, esse quadro é agravado pelo fato da Rússia e Bielorrússia, que hoje também é chamada de Belarus,
serem grandes exportadores de fertilizantes, principalmente para o Brasil, avalia o coordenador do IFAG. De fato, todo esse aumento também é reflexo da guerra entre Rússia e Ucrânia. São 10 horas e 55 minutos. Termina aqui o Manhã CMJ de hoje. Estaremos de volta amanhã a partir das 9 horas e 30 minutos. Um bom dia para todo mundo e até lá. Bom dia.